Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa jornada internacional de felicidade no trabalho, a Wellbeing Journey de 2024. E hoje eu vou entrevistar a Regina Oliveira, está aqui com a gente. Vamos falar sobre vulnerabilidade, um superpoder. A Regina é CEO da Dairy Station, especialista em liderança e felicidade corporativa, facilita o curso A Essência da Liderança e oferece palestras, workshops e mentorias de temas como liderança, produtividade, comunicação não violenta, entre outros. Rê, seja muito bem-vinda, é um prazer ter aqui você com a gente. Que bom que você aceitou o convite. Se apresente também, fala um pouquinho de você e seja muito bem-vinda. Obrigada, Eli. Que delícia! É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente para falar de um tema tão especial nessa semana linda da felicidade, né? Enfim. Então tá, vou contar um pouquinho sobre mim. A minha carreira ela foi toda construída na área de marketing, até que um dia eu me toquei que tudo que eu fazia era para pessoas, por pessoas, com pessoas. E aí foi quando eu decidi fazer uma transição para a área de desenvolvimento humano depois de 20 anos de carreira, 15 em cargos de liderança, e hoje eu trabalho para transformar a liderança corporativa no Brasil. Então, na Dare Station, que é a minha empresa, além das mentorias, os cursos de liderança humanizada, os processos de coaching, as palestras, eu também associei Joe, que é a sigla para Chief Happiness Officer, que é esse cargo novo que a gente tem visto nas empresas, né, como diretores de felicidade, mas como consultora, eu implanto felicidade nas empresas. Por isso que eu estou tão conectada com felicidade, bem-estar. E aí, nós acabamos de lançar um livro, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui, porque como eu estou com o fundo de tela, deixa eu ver. Ah, apareceu. Nós lançamos esse livro, que se chama Ó, Felicidade Mora e Trabalha Aqui. Somos coautoras, né, Eli? Ah, que coisa linda! E nós, então, escrevemos esse livro com um time de especialistas, né, em felicidade. É um livro sobre práticas de felicidade para serem aplicadas tanto no corporativo quanto no pessoal, e com o objetivo mesmo de trazer o resultado na aplicabilidade. Né, dessas práticas. Então, são 54 práticas lindas que apoiam aí a gente no dia a dia, né? maravilhoso, maravilhoso, é isso mesmo, né? E me conta, Rê, e essa tal vulnerabilidade? Isso é uma Dá até, fraqueza ou é uma fortaleza? Me conta. menina, dá até música, né? E essa tal vulnerabilidade. Olha, Eli, esse é um grande mito, né, que ainda paira entre nós, né? Porque se a gente for pensar, nós fomos criadas por uma outra geração que era muito sofrida, né, por sinal, que teve aí a sua formação num outro contexto social, econômico, financeiro, e isso significa que há vieses dessa geração na nossa criação. Né? Nós sabemos que os hábitos são formados de ações praticadas repetidas vezes, né? Então, logo podem existir no nosso comportamento, ou na nossa fala, ou na nossa tomada de decisão, vieses fortes que não acompanham a nossa forma de enxergar o mundo hoje em dia, porque o mundo está evoluindo muito rápido e Ah, nós precisamos estar abertos, né, para novos aprendizados rapidamente. Então, a gente olha para trás e percebe o quanto antigamente, tudo bem que hoje ainda tem um pouquinho, né, aquele um resquício, né, mas o quanto antigamente a liderança comando e controle fazia as pessoas sofrerem, né? O fato da mentalidade de deixar os problemas pessoais do lado de fora quando chegava para trabalhar, o fato de se submeter porque precisava do trabalho, de mulheres ficarem ouvindo gracinhas e se fazerem de louca para poder sobreviver, né?
de quantas histórias a gente não sabe das mulheres que choravam no banheiro, homens que se sentiram oprimidos por causa de humilhações no trabalho. E eu acho que existiam ainda outras situações, né? Então a gente tinha um problema de inflação que era muito intenso. Então, tem gente hoje que não tem essa noção, né? Mas eu lembro quando eu era pequena que falava que ia aumentar a gasolina no dia seguinte e ficavam aquelas filas nos postos de gasolina. Então, aquela coisa da escassez, né? De poder dar valor para o dinheiro. É, então tinha muito isso, né? Da gente ter visto muita coisa nesse sentido, e tudo era muito difícil. As pessoas sofriam assédios de diferentes formas e elas nem reconheciam isso como assédio. E a gente foi criada com dores desse cenário, né? Então, diante desse cenário, quem é que quer ser vulnerável? Né? Então, assim, por isso que as pessoas ainda têm essa coisa de que vulnerabilidade é fraqueza, porque era aquela coisa, né? Engole o choro, se arrume e vai trabalhar, porque você precisa desse emprego, independente do que aconteceu no dia anterior, né? Então, assim, se eu for vulnerável, caramba, é questão de tempo para as pessoas usarem isso contra mim. Se eu for vulnerável, eu não vou ser respeitada. E esses são mitos, né, da vulnerabilidade baseados nessas experiências anteriores a essa nova era que nós vivemos agora, né? Uhum. E a gente vai se fechando, né, numa casca, não posso demonstrar emoção, não posso demonstrar, que não sei, né, não faço pergunta para Exato. não mostrar que não sei, então a comunicação fica horrível, a aprendizagem fica muito prejudicada, né, e as relações também, né, porque a gente fica fingindo o tempo todo, não é isso? Perfeito, exatamente. E aí, assim, você não é considerado para promoções, Hã? né? Você não vai fazer parte da rodinha principal, né? Estratégica, porque é aquela coisa de você ser visto como fraco. Hã. Terrível, né? Terrível, terrível. E nas organizações, como é que isso se dá? Qual que é a Bom, importância de falar desses temas dentro da organização, com as lideranças? quando a gente pensa, né, Eli, que a única forma da gente se relacionar com outro ser humano é sendo humano, Hum, né? E isso que mais nos aproxima, onde nós nos reconhecemos, é nas nossas vulnerabilidades. Quando a gente leva isso para o ambiente corporativo, é que a mágica acontece, né? Porque assim, no fim do dia, ninguém quer ter um chefe guru, o é, perfeitão, sabe? Que consegue fazer tudo, ou aquele liderado sabe tudo, né? Que você chega e vai falar para a pessoa, já sei. Não, isso eu já sei. Não é isso. A gente aprecia quem é verdadeiro, é, quem diz que não sabe, quem tem disponibilidade, disposição para aprender. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, a gente tem medo de se colocar nesse lugar e ser julgado como fraco. Ainda tem muito disso. Então, é. o que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar uma chavinha aqui na nossa cabeça, na nossa mente, né? Para a gente entender a vulnerabilidade como um superpoder. Né? A Brené traz para a gente, a Brené Brown, né, que é essa Boa. pessoa maravilhosa, Referência. pesquisadora, referência principalmente nesse tema, que, aliás, se ela não tivesse começado a estudar isso há 20 anos atrás, eu acho que a gente ainda estaria muito mais atrasado, né, Hum, nesse sentido. é, Mas a Brené traz para a gente que vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor mesmo sem poder controlar o resultado. E aí, ficar vulnerável é um risco que a gente tem que correr se a gente quiser experienciar a conexão. E essa chavinha que eu estava falando, vai mudar quando a gente se posiciona, pedindo um tempo para pensar, para você melhor ter uma tomada de decisão, né? Quando a gente se coloca de fato escutando a outra pessoa com atenção, atribuindo o tempo de qualidade que aquela pessoa precisa, né? Quando a gente se permite usar um vocabulário que não nos envergonhe,
que esteja alinhado aos nossos valores para a gente não se arrepender depois, né? E, de fato, fazer com que a gente se aproxime ao máximo da nossa autenticidade, Uhum. para que a gente possa se livrar dessas máscaras que nós nos habituamos a usar, né? Porque no fim o principal mesmo é que vulnerabilidade não é você contar a sua vida para as pessoas. Porque tem muito disso, né? Não, eu não vou me É. colocar vulnerável porque eu não quero me expor. Mas vulnerabilidade não é exposição. Você pode muito bem ser hábil em acolher ou até se colocar à disposição das outras pessoas, aconselhando, orientando, partilhando conhecimento, sem contar a sua vida. Uhum. Aqui, na verdade, o que vai ditar é o quanto o seu ego quer aparecer ou não naquela situação. Né? E aí já é quase tema para outra live, né? É, exatamente, né. E olha, né, ouvindo você falar, como isso tudo conecta com inteligência emocional, né, e segurança psicológica no ambiente de trabalho, né. Que você pensa sobre isso, né, qual a importância da vulnerabilidade para ambientes com mais segurança psicológica? Você falou de Nossa, escuta, né, escuta ativa, né, a gente pode começar a falar de medo e de amor no ambiente corporativo, né, é permitido, né. exato. É necessário, porque somos humanos, né? Não é isso? Somos humanos. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com uma outra pessoa que vira para mim e fala: Olha, talvez hoje eu não consiga, né, entregar da melhor maneira possível, né, na reunião, porque eu passei a noite em claro que o meu pet passou mal. Então, assim, puxa, eu tenho um pet, eu sei como é, automaticamente isso ativa a minha empatia. Aham. A vulnerabilidade é o caminho para o espaço seguro nas Uhum. relações corporativas. É quando você tem, de fato, espaço para falar, para se colocar, para discordar livremente, para trazer o seu ponto, e ninguém deixa de ser uma boa pessoa porque tem uma opinião diferente. É Claro. só um ponto de vista diferente, que pode, inclusive, ampliar os seus horizontes quando você se dá a oportunidade de escutar, né? Uhum. Sem as barreiras que normalmente se coloca, né? Pelas imposições. Então, eu entendo que a vulnerabilidade é o caminho para o espaço seguro. É importante a gente falar sobre os nossos medos, os nossos receios, o quanto a gente é apaixonado pela nossa carreira, o quanto a gente é movido pelo amor. Por que não? Isso não é fraqueza. Aliás, inclusive, a Brené traz para a gente, né, que quando a gente fala de sentimento, principalmente, que as pessoas pensam que isso está mais conectado à fraqueza também, ai, ela é muito sentimental, ai, ela só fala dessas coisas. Mas É. a verdade é assim, quando a gente pega o amor, né? Simplesmente quando as pessoas falam, é, como foi quando você falou eu te amo pela primeira vez? Como foi quando você precisou, por exemplo, depois de um divórcio, ir para o primeiro encontro? Hum. Sabe? Coisas assim. E desde quando isso é fraqueza? Pelo contrário, isso requer uma coragem absurda, É. né? Você colocar a sua forma de pensar à disposição das outras pessoas, compartilhar, isso é de um ato de coragem sem fim e é mobilizado pela vulnerabilidade, porém colocada numa situação de conexão com as pessoas. Eu me vulnerabilizo quando eu divido o que eu estou sentindo, porque eu sei que isso é uma condição humana. Em algum momento você já sentiu isso. Então, olha, eu estou com uma dor de cabeça. E você fala: caramba, eu tenho dores de cabeça horrorosas, então eu sei, né, como ela está se sentindo. Não na mesma intensidade, não no mesmo grau, não tem como, mas você sabe como você fica nessa situação. Então é Uhum. muito mais fácil de você se conectar com a outra pessoa por meio das vulnerabilidades. Pois é, né, porque como você falou mais cedo de mitos, tal, né, é um grande mito, né, achar que a gente vai ser admirado e a gente vai conseguir se conectar com as pessoas fingindo que é um super-herói, né.
É Já foi, justamente o né, Eli? contrário, né, é É, justamente o contrário, né, não somos perfeitos, né, não somos super-heróis, nunca seremos, né, então justamente o que nos conecta é a nossa humanidade, né, que é o que nos diferencia das máquinas, né, que a gente precisa prestar sim, atenção nisso, certo? exato. Outro Então, dia, Eli, rapidinho, como você disse, né, o nosso superpoder é a vulnerabilidade, né, tem que é, inverter essa chavinha. total. Rapidinho, né, que eu lembrei aqui de uma coisa que eu li, que você trouxe, né, a perfeição aqui para a mesa, né, mas eu li que perfeito é uma coisa acabada, Uhum, já está terminada, né. E se o ser humano está em construção o tempo inteiro, a perfeição não está aqui, é, né. E a gente tem que trabalhar pela excelência e não pela perfeição. é isso aí. Esse é o ponto. Então, a gente não quer também ter uma liderança e nem ser esse líder que dá conta de tudo, que é perfeito, né? Que cuida da família, que cuida da casa, que cuida do trabalho, que não tem dor de cabeça, que vai para academia, que faz trabalho voluntário e que tá, né, tipo, sempre maravilhosa, sempre incrível. Esse não é o ponto. Você pode ter uma atitude positiva na sua vida, mas você não precisa estar nesse lugar o tempo todo. É, Porque você pode viver tudo isso e ser feliz e ainda assim você ter problemas para resolver e ter os é. seus desafios, uma coisa não impede a outra, né? Pois é, né, e você trouxe uma coisa bem importante, né, porque esse estilo, né, de dar conta de tudo, né, que é inclusive muito comum entre as mulheres, né, a síndrome da supermulher, né, pega todo mundo aí, isso é Uhum. um risco danado, né, porque isso não é sustentável, né, no médio, É no um risco longo para a saúde. prazo, né, vai adoecer, né, chega um burnout, porque você tenta dar conta de tudo o tempo todo, que é uma coisa que não é possível, né, então uma Uhum. hora vai quebrar, né, uma Sim, hora e quebra, nem os só pela pratinhos sobrecarga, caem, né? sobrecarga. Uhum. Exatamente, então é Mas um baita também risco. é, e não só pela sobrecarga, né, porque como você trouxe agora há pouco falando sobre as máscaras, né, que a Uhum, gente usa, isso também não é sustentável, isso não leva a gente para a nossa felicidade, porque isso fere diretamente a nossa autenticidade. E chega uhum, uma hora que a nossa autenticidade está lá gritando: me liberta, né? Então isso também pode adoecer muito as pessoas. sim, sim, demais, demais, né. E me diz aí, né, como que a gente pode desenvolver a vulnerabilidade, né, o que que a gente pode fazer para treinar, para colocar isso no nosso dia a dia? Legal. Bom, eu acho que tem uma forma que a gente pode começar a treinar a vulnerabilidade, mas de Hã, uma forma positiva, né? Porque por que as pessoas em geral rejeitam, né, ou rechaçam a vulnerabilidade? Por causa das sensações que ela gera, né? Então, se a gente começar a treinar a vulnerabilidade pensando em sensações positivas, né, talvez isso abra um caminho para esse exercício, porque a gente sempre pensa em vulnerabilidade conectada com uma situação muito difícil, né? Então você pode treinar a sua vulnerabilidade em situações positivas e ver como o seu corpo responde. Então, por exemplo, vou deixar um exemplo aqui para todo mundo pensar, né? Pensa em alguém que é importante para você, alguém que está do seu lado, alguém que sempre esteve ao seu lado, te orientando, te apoiando, puxando sua orelha quando é necessário, celebrando com você. uhum, Pensa nessa pessoa e sente como que isso reverbera no seu corpo. O que que você sente? É um frio na barriga? É um acalento no peito, né? É um leve sorriso no rosto? O que que você sente, né? E aí, agora, você se veja agradecendo essa pessoa, dizendo o quanto ela é especial, o quanto você é grata, né? E também sente isso no seu corpo. Como que é isso? E aí, por fim, tira isso do papel, tira isso do imaginário. Agradeça a essa pessoa, faça esse agradecimento, seja pessoalmente,
seja por mensagem ou telefonando, né. Então: "Eli, você é importante para mim, né, porque você está comigo nos momentos mais desafiadores", né. Uhum. E quantos momentos a gente já não viveu, né, Eli, juntas, Opa! enfim, e ali de mão dada, né, vamos de mão dada, os desafios são imensos, então é tão gostoso você poder verbalizar isso, né, e como você sente no seu corpo quando você está fazendo essa entrega de amor para outra pessoa, de gratidão. E o que que os seus olhos veem, né, como a outra pessoa reage, como ela sente, qual é o semblante dela. E assim, você vai trazendo conforto para esse exercício da vulnerabilidade, porque compartilhar sentimentos é um ato de coragem que É. envolve a vulnerabilidade. E aí você começa a aumentar isso. Como que você sente tudo isso quando você pede desculpas? Quando Uhum. você desculpa alguém, quando você diz não, lembrando que o não para o outro é aquele sim para você. Quando você elogia alguém, ou quando você recebe um elogio. E até quando você entende que chegou o seu momento, né? Você é capaz de numa situação mais desafiadora, você pedir um tempo para aquela pessoa para você pensar. E falar mesmo: olha, nesse momento eu não estou no meu melhor momento para te responder. A gente pode voltar nesse assunto mais tarde? Eu posso te chamar depois? A gente pode falar sobre isso amanhã? Para que você realmente acomode isso internamente. Isso é você usar a vulnerabilidade a seu favor como um superpoder. Uhum. Até você chegar ao ponto de usar a sua vulnerabilidade como conexão com uma outra pessoa nas famosas conversas difíceis. Então a E gente começa treinando no gostosinho, né, e é. depois até é um músculo, né, que a gente vai trabalhando até de fato você conseguir usar a sua vulnerabilidade como uma ferramenta de conexão nos momentos Uhum. difíceis. Maravilhoso. Adorei a abordagem, porque a gente começa pequeno, né, para É. fazer uma grande transformação, né. Então treinar isso com pessoas próximas e com assuntos agradáveis, né, como você falou Uhum, de demonstrar gratidão, por exemplo, né. Depois você pode ir para pessoas próximas com assunto desagradável, né, que é falar o não, por exemplo. Para você uhum. começar a interagir com pessoas não tão próximas, com uma relação de hierarquia, né, uma relação de poder, né, que aí vai ficando mais difícil, né. Então Sim. gostei demais dessa abordagem, porque a gente vai colhendo os benefícios aos poucos, vai treinando aos poucos, né, vai gerando essa musculatura como você falou, né. Adorei, adorei. Super importante, né, super importante. E, tem alguma dica, específica aqui para quem está começando nessa seara? O que que você pode dizer? Ah, isso é muito bom. Eu acho que tem o livro da Brené, né, Hum, A Coragem de Ser Imperfeito, que é um bom começo para você trazer, né, essa sensação dos benefícios, né, que isso traz. Que assim, quando você usa a sua vulnerabilidade como um superpoder, você ativa a parceria, você ativa o respeito, o cuidado, a confiança, você se acostuma com esse espaço para ser mais autêntico, né, para se expor de verdade. Então acho que o livro pode te trazer esse fio condutor, né, do como fazer. Mas eu também não posso deixar, de trazer a dica do nosso livro, ah, é isso aí. não posso deixar de trazer essa dica, porque no fim, o que que a gente está buscando todo o tempo? Ferramenta, né, é o como. Como é? Eu já entendi por que que eu posso fazer, mas como é que eu posso fazer isso? Então, aqui no livro você encontra diversas dicas de como colocar, eh, de como trazer para a sua vida determinados temas e inclusive usando a vulnerabilidade como um superpoder. Então eu trago essas 2 diquinhas. Maravilhoso, né. Eh, Faz um favor, Rê, para a gente caminhar Hum, aqui para o fechamento, né, para todo hum, mundo gravar bem aí, né, o que que você hum. diria para a gente que são os
benefícios da gente desenvolver a vulnerabilidade, Ah, né, para a gente levar uhum. isso, puxa, né, eu quero ter isso na minha vida, né? Faz um resuminho para a gente Sim. aqui. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu acabei trazendo, né, falando um pouco sobre as parcerias, como a vulnerabilidade ativa as parcerias Hum, profissionais, pessoais, as amizades, o respeito, né, o cuidado que você ativa nas relações. As pessoas que te cercam se sentem cuidadas e elas são estimuladas a cuidarem das relações delas também, a partir do seu exemplo, né? uhum. Eh, estimula a confiança. É muito maravilhoso você conversar com alguém que é autêntica, que realmente que traz, né, a verdade que está dentro dela. Você se sente ali com uma certa carta de liberdade para você também ser você mesmo, né? E aí você vai criando esse espaço de autenticidade à sua volta, e isso vai contagiando as pessoas. E isso vai deixando de ser uma coisa diferente, inclusive no ambiente corporativo ali. Eu estava com um mentorado meu na semana e ele falou assim: "Nossa, eu não tinha noção do quanto eu sou vulnerável", e ele ainda achava que vulnerabilidade era fraqueza e tal, o quanto eu sou vulnerável no trabalho e quanto as pessoas me respeitam por isso. E ele faz naturalmente, ele nem sabia, né? Então ele fala: "Olha, desculpa, eu acho que isso que você trouxe me afetou diretamente, eu não estou conseguindo raciocinar em cima disso". Ele fala isso para o diretor da empresa. Ó, E eu preciso de um tempo para pensar e eu gostaria de falar com você depois sobre isso, pode ser? E as pessoas no começo ficavam chocadas, porque, né, o que acontece? O ser humano sempre é premiado pelo raciocínio mais rápido, pelo quanto que você vai trazer de agilidade na fala, aquela resposta rápida. E as pessoas foram se acostumando e ele mudou um pouco a concepção das reuniões da empresa dele. maravilhoso. E só agora ele entendeu que ele fazia isso porque esse era o lugar que ele também não conseguia, né? Ele entendia que se ele fizesse diferente, ele ia fazer besteira, e é exatamente isso, é a personificação do uso da vulnerabilidade. Aham. Mas ele não sabia que era isso. Então, é impressionante como, quando a gente faz, a gente entrega para o mundo uma posição diferente e o mundo reflete para a gente isso também. É, não, adorei esse exemplo, né? Que cabe a nós também ir educando, vamos falar assim, né? As pessoas que a gente se relaciona, né, é o não que eu digo, é o, né, não é bem assim, é assado. Então, mesmo que eu não tenha uma super autonomia, né, um super cargo, né, na hierarquia da organização, mas no meu pedaço, né, onde eu tenho autonomia, né, como que eu posso melhorar os meus relacionamentos, né, no meu círculo ali, né? Isso faz toda a diferença. E isso, para quem é líder, então, é muito mais forte, né, porque o líder tem uma equipe e ele sempre é exemplo, né, então ele sendo um bom exemplo, né, vai conseguir construir segurança psicológica no time. E a gente sabe, né, Exato. ambientes seguros, o que que acontece? As pessoas são mais felizes, os relacionamentos são mais Produtivas. saudáveis, elas são mais produtivas, entregam mais, né? A alta performance está grudada com um ambiente seguro, né? Então, olha só como isso é maravilhoso, né? Como essas coisas se conversam. E por que que a gente demorou tanto para entender isso, né? E o interessante, né, ele é que existem estudos e a gente precisa que a ciência nos prove como ser Pois é. humanos, né? Então, tem um estudo de Harvard que se chama a bola de neve, Hum, que prova, né, tem até lá os números, inclusive, da empresa, do antes e depois, que prova que quando o líder se tem atitudes, né, traz a vulnerabilidade para o seu dia a dia, estimula o espaço seguro, traz as pessoas para perto, né, tem todos os benefícios que a gente conhece do engajamento, tá, nananã, mas é o efeito da bola de neve, porque quando ele faz isso, todos os que estão abaixo dele fazem também. perfeito, não é?
Então, Maravilhoso. precisamos de Harvard para falar para a gente isso. Pois é, é uma loucura, né. É é a ciência do óbvio, né, como a gente diz. Uhum. Rê, conta aí como o pessoal pode te achar, se quiser continuar esse papo, quais são seus contatos e dá o seu recadinho final aí, por favor. Boa, Eli, que bom. Bom, vai ser um prazer receber todo mundo nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, @therestation. E como recadinho final, eu diria para você buscar a sua autenticidade por meio da sua vulnerabilidade, né? E construa a felicidade que você almeja na sua vida pessoal e profissional. Adorei. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os contatos da Rê também, tá? Então você pode facilmente encontrá-la e eu recomendo que faça isso, né? Rê, muito obrigada pelo papo, pela sua participação aqui, maravilhoso, né? Engrandeceu o nosso evento. Esse daqui é uma entrevista de várias dessa série aqui da jornada. Estamos entrevistando vários especialistas na área de felicidade no trabalho, tanto do Brasil, da Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. Tá imperdível. Assista os outros vídeos também. E o meu recado final aqui acompanhe também as redes sociais da Líder Academy, que tem bastante novidade, né? E a próxima novidade que temos aqui é que a gente vai fazer uma série de eventos presenciais, que a gente está chamando de Vem Junto, né? Eventos para a gente falar com organizações e lideranças que querem ser mais humanizadas e conscientes. E o nosso primeiro encontro vai ser no dia 20 de abril, na Dengo, da Faria Lima, aqui em São Paulo, tá? Vai ser um sábado de manhã e também tá imperdível, né? Porque o ambiente é muito agradável, a oportunidade de você fazer networking, conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que você, desenvolver, né, algumas habilidades, né, discutir com a gente, que o primeiro tema é navegar na incerteza. Vamos discutir como que a gente pode enfrentar os desafios, tá? Então, também terá aqui nesse vídeo instruções de como você pode fazer a inscrição para estar com a gente nesse evento. Muito obrigada por ter assistido e ajuda a gente a espalhar esse tema para a gente criar ambientes mais seguros e felizes. Obrigado, Rê, obrigada a todo mundo e a gente se vê. Obrigada, Eli. Tchau, gente.